O tráfico de drogas é o crime mais cometido pelos menores infratores. A informação é do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Os menores e os crimes, este é o tema do Via Justiça de hoje. Nossos convidados, o juiz Afrânio José Fonseca Nardi, da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e a advogada Carla Silene, segunda vice-presidente do Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Amages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Dobrou o número de adolescentes cumprindo medida socioeducativa no país. Em novembro do ano passado, havia 96 mil menores nessa condição. E neste ano já são 192 mil. O tráfico de drogas é o crime mais frequente entre os jovens. Como explicar estes índices? Por que a situação ficou pior no Brasil em termos de menores infratores, doutora Carla? Nós precisamos primeiramente observar, Carlos, a estrutura que envolve esta questão. Hoje a gente observa uma maior atuação do Poder Judiciário nesse setor. Nós temos um acompanhamento, uma catalogação maiores desses dados e talvez seja isto que essa pesquisa de fato reflete. Até porque o problema que nós verificamos na prática cotidiana é que nem sempre a questão do tráfico de drogas é a única que envolve esses jovens e muitas vezes parece que há uma repressão maior junto a determinada classe social, quando nós sabemos que o problema do tráfico de drogas, ele envolve todas as classes sociais, embora a repressão sempre recaia sobre a base da população. Então, são dados ainda que precisam ser melhor trabalhados, melhor explorados, para que a gente possa, de fato, constatar a realidade aqui no nosso país. Doutor Nardi, por que o tráfico de drogas liderando os crimes cometidos por menores? Antes gostaria só de ponderar, assim como a doutora Carla, que os dados apresentados pelo CNJ, eles são dados que mostram a situação atual do chamado atendimento socioeducativo no país, né? Então, eles não podem ser tomados de forma isolada como um indicativo, claro, de um crescimento do envolvimento dos adolescentes com a prática infracional ou com determinadas práticas infracionais. Eu acho que eles mostram, antes de mais nada, eles assinalam antes de mais nada, um crescimento do número de adolescentes que vem sendo atendidos em função desse envolvimento, né? E isso significa, pode parecer paradoxal, mas isso tem um lado positivo, porque indica que o novo marco regulatório do atendimento socioeducativo no país, que é a chamada Lei do SINASE, vem sendo mais bem aplicada. Ou seja, você tem um número maior de adolescentes hoje que está sendo encaminhado para o processo de responsabilização e o processo de resposta em função do seu envolvimento com atos infracionais. Sem dúvida nenhuma, também há um outro dado, esse dado é algo que a gente também colhe no dia a dia da nossa atuação na vara infracional, de que o envolvimento mais corriqueiro dos adolescentes na área infracional está vinculado de alguma forma ao tráfico de drogas. Isso é fato, né? As causas é que nós vamos ter que trabalhar a partir de um conjunto de situações, né, que envolvem desde a desestruturação familiar, o modelo de repressão ao tráfico de drogas estabelecido no país e o contexto sociocultural em que essas questões vêm sendo enfrentadas. Segundo o CNJ, há quase 60 mil guias ativas expedidas pelas varas da infância e juventude do país por este ato infracional, ou seja, menores no tráfico. Eu pergunto para o senhor e para a senhora, qual que é a situação em Minas Gerais de adolescentes cumprindo medida socioeducativa e em especial por tráfico de drogas? A situação em Minas, ela é a mesma do Brasil? A tendência nossa é dizer que sim. Há toda uma movimentação no sentido de acompanhar mais de perto essa questão nacionalmente, há um cuidado, há uma nova estruturação para o acompanhamento do adolescente infrator.
Mas, se me permite, eu gostaria de trazer um contraponto, mais uma observação em relação ao que o Dr. Nardi trouxe. É que é muito curioso, quando a gente faz uma abordagem relacionada ao tráfico de drogas, é necessário que a gente observe, por exemplo, o grande consumo das chamadas drogas lícitas. Então, quando a gente se pergunta o porquê do envolvimento do adolescente com as drogas, é necessário que a gente agregue a todos esses pontos que foram apresentados pelo Dr. Nardi, o grande número de jovens insatisfeitos hoje com frustrações e com faltas de perspectiva e que se utilizam de drogas lícitas. Nas escolas, nas faculdades hoje, o consumo da Ritalina, por exemplo, é muito grande. O consumo de remédios para emagrecer, o consumo de remédios para dormir, de calmantes, entre jovens que têm um certo poder aquisitivo e que isso não é considerado tráfico. Então, me parece que também deve ser analisado por trás de toda essa questão da origem do problema é a grande frustração, a grande falta de perspectiva que a nossa juventude vivencia. Quando a gente fala desses que estão ligados ao crime em si, a gente também tem que ponderar a questão do não olhar da nossa sociedade para esses jovens e que, por vezes, gera essa necessidade deles se agregarem a uma forma de poder. E nada mais interessante do que se esconder atrás do tráfico de drogas, ostentando uma arma para ele ser visto de alguma forma. Doutor Nardi, como os menores são aliciados para traficar? Quanto chegam a ganhar com o crime? O aliciamento pelo tráfico de drogas, ele está muito associado a tudo isso que a doutora Carla falou, né? As perspectivas que são apresentadas para os nossos adolescentes, de fato, elas levam que eles tenham como uma figura de poder, né? Alguns psicanalistas, inclusive, falam, né, que impõe a lei do pai, impõe uma lei incontrastável nas comunidades, o traficante. Então, eles acabam se associando a essa figura de poder na ausência absoluta de outras referências que possam a eles mostrar outros caminhos, né? Como a gente costuma falar na própria linguagem dos jovens, né? Eles não conseguem desembolar ideias, né, no sentido de que a escola pode ser uma referência, né? O trabalho possa ser uma referência, a prática esportiva possa ser uma referência, até porque a prática esportiva, na maioria das vezes, no nosso país é elitizada, né? As manifestações culturais podem ser uma referência e acabam se vendo, né, vinculados a essas organizações criminosas que dominam o tráfico de drogas. Se me permite, Carlos, uma intervenção, veja que curioso, quando a gente imagina esse aliciamento, a gente já imagina a figura de um traficante chegando e propondo um trabalho. A coisa ocorre de uma forma muito mais sutil. Numa determinada comunidade em que nós realizávamos um trabalho na Grande Belo Horizonte, por exemplo, como que a gente percebeu que esse aliciamento ocorria? No domingo, era comum um jovem que era uma das lideranças no tráfico naquela região convidar os meninos ou para almoçar e pagava para eles o almoço e o refrigerante, ou convidava para ir tomar um banho de piscina e pagava para eles o aluguel de uma piscina que tinha naquela região. Então, a forma é muito sutil e quando eles percebem, eles já estão envolvidos de formas curiosas. Ele começa ali ganhando R$50 por dia para anotar as placas dos carros que passam por aquela região. Então, não é algo que vem de pronto, vem aqui, eu estou te entregando esta arma, você vai ganhar R$1.500 por mês e já se tornou um soldado do tráfico. Isso já começa ali por volta de 6, 7 anos de idade. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e os crimes cometidos por menores infratores. O tráfico de drogas lidera esses crimes, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Participam do programa o juiz Afrânio José Fonseca Nardi, da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e a advogada Carla Silene,
segunda vice-presidente do Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais. Como definir as políticas atuais de combate a esse quadro de menores no crime, doutor Nardi? Pois bem, como eu disse no quadro anterior, né, nós vivemos uma fase de intensa implantação e de definição de papéis na área do chamado atendimento socioeducativo, né? Só para lembrar e posicionar as pessoas que estão assistindo o programa, o adolescente autor de ato infracional, ele está sujeito a um processo de responsabilização que tem como seu eixo fundamental as medidas socioeducativas, né? Elas se dividem em medidas em meio aberto, basicamente a chamada liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, e as medidas em meio fechado, né? Meio fechado significa que o adolescente ficará privado de liberdade, ou numa casa de semi-liberdade ou num centro de internação, conforme a natureza e gravidade da privação de liberdade na execução da medida. Pois bem, pela lei do SINASE, nós temos hoje a definição de que as medidas em meio aberto elas devem ser executadas como políticas de assistência social municipais. E o atendimento socioeducativo de meio fechado, onde há privação de liberdade, é de responsabilidade dos Estados-membros da Federação. Por que eu gosto de fazer essa definição? Para se entender o seguinte: até a lei do SINASE, esses papéis, até 2012, portanto, esses papéis não estavam muito bem definidos. A partir do momento em que esses papéis são definidos, inicia-se todo um movimento, né, de todos os atores que atuam na área da infância e da juventude, no sentido de cobrar dos agentes públicos que assumam esses papéis. Então, hoje, por exemplo, na área do atendimento do meio aberto, das medidas de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade, há todo um esforço no sentido de os municípios se capacitarem para fazer o atendimento a esses adolescentes. Este é o ponto mais importante, na minha opinião, e que pode nos trazer grandes vitórias no sentido de buscar esses jovens e trazê-los para um processo de repensar de sua trajetória, que inclusive os mantenham vivos, porque os jovens hoje envolvidos com atos infracionais, eles engrossam aí, infelizmente, as nossas estatísticas de morte violenta, né, de jovens adultos. Diz que o caminho é um só, né? Eles falam 3 Cs, né? Que é cadeia, cadeira de rodas ou cemitério. Pois é, e essa triste realidade, ela tem um impacto, inclusive, demográfico no Brasil. Nós temos hoje 22 mil jovens, né, aí, entre adolescentes e jovens adultos, 22 mil jovens que morrem violentamente a cada ano. Isso é uma tragédia, né? E é um paradoxo também, porque nós temos políticas de assistência social extremamente bem voltadas para a primeira infância, né? Acabamos de anunciar que conseguimos reduzir a mortalidade infantil a níveis de países desenvolvidos. Então nós acompanhamos as nossas crianças até a adolescência, e ali na adolescência eles, uma vez cooptados para a prática infracional, eles acabam morrendo que nem passarinho. A senhora acha, doutora Carla, que essas políticas públicas estão no caminho certo? A gente precisa, na verdade, ver essas políticas públicas serem praticadas. Quando o doutor Nardi me fala que agora já há uma estruturação para que haja uma cobrança dos agentes envolvidos, para que realmente possam tomar as providências necessárias, a gente sente até um certo alívio. Porque, de fato, o que a gente observa é que aqui é o último estágio, é onde a gente não queria que eles tivessem chegado. É muito importante que haja uma atuação em termos de políticas públicas para que esse jovem não chegue à criminalidade, porque deixar desaguar aqui no final desse processo, aqueles que não terminaram na cadeia ou na cadeira de rodas, para que só esse sistema nosso faça ele repensar, faça ele talvez mudar a sua conduta, é muito mais complicado. Talvez se lá do início, como o doutor muito bem pontuou,
encerrada a sua infância, iniciada a sua adolescência, se ele tivesse perspectivas de trabalho, se ele tivesse o trabalho como um valor, se ele tivesse uma educação, o incentivo ao esporte e a tantas outras políticas, aquilo pudesse reduzir, se não extinguir, mas ao menos reduzir o número alarmante que nós temos de jovens envolvidos com a criminalidade. Vamos falar agora sobre estupro. O crime de estupro cometido pelos menores aumentou de 1.811 em novembro de 2015 para 3.763 em novembro deste ano. Quais são os casos que mais chocaram o país em termos de crime de estupro por menores, doutor Nardi? Bom, mais uma vez eu vou pedir licença só para ponderar o seguinte. O dado que foi divulgado é o dado de que nós passamos de 1.700, 1.800 adolescentes em atendimento socioeducativo em função de envolvimento com essa prática infracional para 3.300. Né? 3.700. Exatamente, 3.700. Isso, eu peço mais uma vez que a gente receba esse dado como um dado do aumento do atendimento socioeducativo de adolescentes e não como um indicativo estatístico do incremento do envolvimento do adolescente com essas práticas. Acho, né, e aí é necessário que estudos sejam feitos e dados estatísticos sejam cruzados, mas o que eu acredito é que nós estamos passando no nosso país por um momento, né, de afirmação de direitos fundamentais em todas as áreas. Né? Há uma crise, evidentemente, e há um embate sobre a afirmação de vários desses direitos fundamentais, mas é, sem dúvida nenhuma, um momento de afirmação. Dentre esses direitos fundamentais estão os direitos relacionados às relações de gênero. Então, o que acontece hoje é que nós estamos revelando uma realidade que não é só uma realidade dos adolescentes e envolvidos em ações infracionais, mas é uma realidade do país em que houve, durante muito tempo, um olhar para um outro lado, um calar boca e uma maneira absolutamente machista de se encarar, né, a violência contra a mulher. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e os crimes cometidos por menores infratores. Participando do programa, o juiz Afrânio José Fonseca Nardi, da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e a advogada Carla Silene, segunda vice-presidente do Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais. O tráfico de drogas e condutas afins lideram a expedição de guias. Em seguida, vem roubo qualificado e roubo simples. Mas antes da gente falar dos furtos e roubos, eu queria saber da senhora mais ainda sobre a questão do estupro. O estupro pode significar um empoderamento dos menores infratores? De algum modo, sim, Carlos. Veja bem, no bloco anterior, nós falávamos sobre a questão dos casos que marcaram o Brasil. É sempre muito lembrado o caso do Champinha. Recentemente, nós tivemos aquele estupro coletivo no Rio de Janeiro. E foi curioso observar que, tão logo aquilo foi noticiado, nós tivemos uma multiplicação de casos semelhantes aqui em Belo Horizonte, por exemplo, pelo menos sendo noticiados. Então, a gente observa que, na medida em que isto vem a público, uma notícia que choca o país, mais jovens parecem incentivados, de algum modo, a sentir aquilo como uma forma de serem vistos, de mostrarem poder, de se fazerem presentes e enxergados por uma sociedade que nega a existência deles. Foram 51.413 guias expedidas em novembro por roubo qualificado. 23.710 por roubo simples. Somados, roubo e roubo qualificado superam o tráfico de drogas. Um total de 75.123 guias expedidas. A análise do senhor sobre esse número e a pergunta, uma arma também empodera um menor infrator, não é, doutor Nardi? Mas eu gostaria mais uma vez de ponderar o seguinte, houve um crescimento relativo dos crimes patrimoniais em todos os setores, em todos os segmentos, não apenas daqueles praticados por adolescentes, né? O número de roubos hoje na cidade de Belo Horizonte chegou recentemente
a números alarmantes, algo em torno de 10 mil por mês ou algo semelhante. E isso não há, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a gente não consegue identificar que há um incremento específico da atuação do adolescente nessas práticas. É fato que, na medida em que o adolescente ele se envolve na área infracional, ele vai se envolver naquelas áreas em que há digamos assim, as oportunidades de sucesso da empreitada, elas aumentam. Então, esse envolvimento dos adolescentes também diz um pouco do aumento da violência urbana de um modo geral em Belo Horizonte. Eu temo muito a gente ficar buscando nesses dados do CNJ algo que nele não está, que é um envolvimento talvez exacerbado ou crescente de adolescentes com atos violentos. A minha experiência na Vara Infracional de Belo Horizonte mostra que, sem dúvida nenhuma, existe sim esse envolvimento, mas que os dados, pelo menos aqueles que são levantados aqui em Belo Horizonte, mostram que esse envolvimento permanece constante, né? Se você pegar, por exemplo, fazer um decorte na questão do envolvimento dos adolescentes na área dos crimes contra a vida, né, nos últimos 10 anos não houve crescimento. Eu tenho aqui mais informações do cadastro. Cerca de 90% dos jovens que cumprem medida socioeducativa são do sexo masculino. Doutora Carla, por que a preponderância do sexo masculino? 90%? Numa sociedade ainda patriarcalista, uma sociedade ainda machista, havia uma ideia, de certo modo, de que quem tem que sair e se empoderar era o homem. Então, naturalmente, isto é reflexo desse contexto que a gente está situado. E, curiosamente, nós observamos, à medida em que isso começa a se ensaiar uma mudança no contexto social, que a gente percebe que as meninas também hoje estão se envolvendo com a criminalidade em busca do seu empoderamento. Pensamos nós de uma forma que não deveria estar acontecendo, mas que está de fato acontecendo. Quando a gente fala sobre a questão dos crimes patrimoniais, como bem ponderou o doutor Nardi, é um crescimento constante e fruto também de uma crise econômica. Numa sociedade capitalista, onde todos gostariam muito de ter acesso a determinados bens, você agrega o desejo com a questão da busca do empoderamento e essa estrutura em que eles não têm apoio, não têm política de investimento, educação, saúde e tudo mais, quando a gente está falando desses que acabam desaguando lá na infância e juventude. Vamos para as considerações finais, doutor Nardi. Muito bem, eu gostaria de mais uma vez, nessas considerações finais, insistir que os dados apresentados pelo CNJ hoje, eles podem, sim, quem quiser pode fazer a leitura macabra que quiser desses dados, mas eu gostaria de assinalar para um contraponto fundamental, né? O que mostra o crescimento do atendimento socioeducativo, o que pode e deve ser compreendido pela sociedade como uma ação de resposta do sistema de justiça ao envolvimento de adolescentes com atos infracionais, e isso é sim um dado positivo. Doutora Carla, as medidas socioeducativas têm dado mais resultado positivo ou não? Para concluir. Pensamos nós que isso a longo prazo. Quando a gente vê mais agentes envolvidos com boa vontade, acreditamos que tem tudo para ser um resultado interessante, mas eu ainda chamo a atenção para as medidas que devem ser implementadas para que não precisemos aplicar as medidas socioeducativas. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Contato pelo e-mail viajustiça@amages.com.br e até o nosso próximo encontro.